Um bom dia a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na manhã de hoje. Nós estamos vivendo uma época muito fecunda em termos de informação. Hoje nós temos acesso às pesquisas que acontecem quase em tempo real. E elas estão se multiplicando. E é muito comum no meu trabalho a gente abordar esses acontecimentos. E aí eu não fazia, mas agora eu tenho feito um parênteses. Recentemente eu tive um problema de saúde muito sério e tive que fazer um repouso prolongado. Como eu tenho muito trabalho, quando digo muito trabalho mesmo, eu não tinha muito tempo para ver os e-mails, que as pessoas têm esse hábito hoje em dia. Então havia outras pessoas na equipe responsáveis. Normalmente eles abriam os e-mails, tinham as perguntas, eles me perguntavam enquanto eu estava andando fazendo alguma coisa e depois eles respondiam. E eu não diretamente não podia, eu não tenho tempo. Eu não sei como as pessoas conseguem, Facebook, isso, e além do celular, eu acho que a gente tem um volume de leitura tão grande. Eu tenho, nesse momento, 20 livros para ler, de trabalhos que estão sendo produzidos. Mas como eu tive esse repouso, eu peguei um bocado de e-mails para ler. E eu recebi algumas críticas. E crítica é uma coisa muito boa. Isso o pessoal não me passava, eu reclamei, gente. Só passa só elogio, não passa as críticas. E uma crítica que, engraçado, ninguém falou que tinha alguma coisa errada ou estava ruim. Mas muitos disseram assim: gosto do seu trabalho, mas você não é espírita. Gosto do que você diz, mas você não fala de espiritismo. E eu fiquei surpresa, porque eu achava que eu só falava disso. Meus pais são espíritas, como na informação, então eu fui criada, então eu fiz a evangelização inteirinha, né? O maternal 1, 2, 3, o primeiro, o segundo, terceiro ciclo, pré-juventude, juventude 1, 2, 3. Eu sou formada e pós-graduada no espiritismo. Então nós participamos toda a vida. E nós nos interessamos pela informação científica, a gente começou a trabalhar com isso e nos interessamos muito. E nós achamos que tem muita coisa para fundamentar. E nós, como nós nos interessávamos pelo assunto, tínhamos uma certa facilidade, nós achávamos bastante válido pegar o que estão fazendo hoje e fazer um paralelo com as informações espíritas. Mas como várias pessoas fizeram essa colocação, eu resolvi. Tinha uma liderança espírita que fez essa colocação, resolvi mandar um e-mail e disse: olha, eu fiquei curiosa, agradeço, mas eu gostaria de saber por que o senhor acha que eu não falo de espiritismo? É porque eu não vi você falar de Allan Kardec. Aí eu perguntei: falar o que de Allan Kardec? O nome dele? Onde ele nasceu? Como era o nome do pai, da mãe? O currículo escolar? Essas coisas? Disse: pois é, tem que falar. Disse: mas já não tem gente falando? Não é uma atividade do centro espírita? Por exemplo, vocês vêm no centro espírita, normalmente eles falam quem é Allan Kardec, o que é um centro espírita. Vocês sabem quem é Allan Kardec, né? Eu preciso contar? Essa é a tarefa do centro espírita, não é? Quem é Allan Kardec, qual a função do centro espírita. E você vai chamar outra pessoa de fora, vai pagar uma passagem, estavam falando dos custos, tem, para a gente falar a mesma coisa que fala no centro espírita. É algum tipo de competição para ver quem fala melhor, quem pronuncia melhor o nome de Allan Kardec? Outro, você não fala do Evangelho. Mas tem gente falando, não tem o Haroldo Dutra, o Severino Celestino, tem um monte de gente falando, eles são bons. É para a gente competir? Vamos todo mundo falar do mesmo assunto, que nem o American Idol. Quem fala melhor? Aí vocês votam. É isso a ideia? Ou existe espaço para falarmos de muitas coisas? Então, você tem alguém que fala do Evangelho, você tem outra pessoa que fala de Allan Kardec, aí você tem outra pessoa que fala de um assunto que nenhum dos dois falou. Não seria interessante? Então, quando vocês trazem alguém de fora, a ideia é falar uma coisa nova, para vocês abrirem ou discutirem. Bom, e se a gente não concordar? Aí, depois que ele foi embora, vocês discutem. Não é interessante? Que aí vocês têm pontos de vistas diferentes. É obrigatório todos falarem do mesmo tema? Existe alguma lei espírita que diga isso? Então, como eu achei curioso, as pessoas... Ninguém disse assim: você falou uma coisa errada. Não. Ele disse: você não falou de espiritismo. Ele disse: o que é falar de espiritismo? É dizer quem foi Allan Kardec? Ou dizer quem foi Jesus? Vocês não sabem? Preciso dizer novamente? Ou dia após dia ouvirem a mesma, para ver se decora.
A ideia é essa. Mas esse é o objetivo da leitura, de vocês lerem. Então, aqui a gente faz uma abordagem e vocês confirmam com os livros. Então, eu respondi os e-mails, fiz essas perguntas e resolvi explicar por que a gente fala sobre esse assunto. Porque muitas pessoas, na minha casa, meus pais eram oradores espíritas. Minha mãe normalmente fazia uma abordagem do evangelho. Ela já fazia. Meu pai fazia uma abordagem da filosofia. Eu peguei o que sobrou. Porque eu vou falar o mesmo tema que a minha mãe falava, o mesmo eu falava, para ver, escolhe aí, qual deles fala melhor. Porque as pessoas fazem, né? Então, a gente pegou o tema que sobrou, que era ciência, a gente já tinha um jeito no assunto, e nós passamos a pegar essas informações. Então, a gente lê o que está acontecendo e faz uma tradução, dizendo que pesquisas que estão sendo feitas têm interesse para o espiritismo. Seria interessante a gente saber. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma época muito fecunda em termos de produção científica, nós também estamos vivendo uma época muito perigosa. Como assim perigosa? Por exemplo, se seu filho chegar para você e disser: mãe, não quero mais estudar matemática, o que é que você faz? Pode sair, meu bem. Não precisa estudar matemática, não. Você faz isso? Ah, sim, deixa eu fazer um parênteses. Eu converso com o público. Meus pais não faziam isso, eles eram mais comportados. Mas eu sou professora, eu não sou oradora espírita. E eu dei aula à noite muito tempo. Se eu não converso com a plateia, o povo dorme. Então eu tenho esse hábito de perguntar, olhar para a pessoa, e eles acordam. Vai que ela pergunta para mim. Então, meu tipo de fala é mais um diálogo. Então, se seu filho disser, não quero mais estudar matemática, vocês deixam? Vocês obrigam a ir para a escola? Ok, para o primário é importante. Mas mais adiante, não quero estudar biologia, é muito chato. Ele pode largar? Ele pode largar o segundo grau? Não, vocês obrigam. Obrigam ou não obrigam? Tem de estudar matemática, física, química e biologia. Obrigam ou não obrigam? E se ele disser, não quero ir no centro espírita, não. Ah, mas não pode obrigar, pode? Não, pode não. Isso é uma escolha pessoal, é de foro... É ou não é? Então, vocês obrigam ele a estudar química, física, biologia e matemática. Agora, não obriga a estudar espírito, não, porque aí é escolha pessoal, certo? Quando ele ficar grande, ele escolhe. É ou não é assim? Sem hipocrisia, é ou não é assim? Ok. Só que tem um pequeno problema. Um pequeno problema... Pequeno não. Por enquanto, ele é pequeno. Mas, com a mídia atual, daqui a pouco vai ficar grande. A gente fala muito dos ateus, não fala dos ateus? Mas vocês sabiam que eles são um número insignificante na sociedade? O número de ateus auto-intitulados, ele sempre foi na faixa de 0, alguma coisa. Nunca chegou a 1%. Então, é muito ateu que tem? Aí eu estou falando no planeta, não estou falando do Brasil. Então, menos de 1% da população do mundo. Então, eles são muito expressivos. E nunca foi diferente. Quanto mais no passado, menor o número, e atualmente sempre muito inexpressivo. As únicas vezes em que havia um aumento do ateísmo aconteceu em 2 ocasiões. Depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. O que dá para a gente entender, né? Imagine você viver esse momento, você rezar e não ser atendido. Então, a descrença aumentava. E nesse período, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um aumento. Eles chegaram à cifra muito impressionante de 0,67%. Olha que bacana. Cresceu muito. E, normalmente, aqueles que se intitulavam ateus eram homens com mais de 50 anos. Normalmente, as crianças não eram. As crianças tinham a religião dos pais. Se vocês notam, a maior parte da população do planeta acredita em Deus. Então, ateus eram muito poucos. Porém, no último censo americano, de 2010, eles viram um fenômeno inusitado. Um aumento significativo no número de ateus. E eles ficaram impressionados porque foi um aumento de 6%. Espera aí, é muito. Que fenômeno é esse? Mas isso não foi o mais extraordinário. O mais extraordinário foi em que faixa da população isso aconteceu.
entre crianças e jovens. O número de crianças e jovens que se auto-intitulam ateus cresceu 6%. Só nos Estados Unidos que fizeram isso, a gente não viu no resto. Isso foi tão curioso que eles acharam que foi um erro. De repente foi um erro metodológico, alguma coisa aconteceu. E esse censo apareceu e causou uma certa preocupação, né? Mas muitos não levaram muito a sério e acharam que era algum tipo de brincadeira, né? A criança faz essas coisas, né? Eles estão mais independentes. Mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, uma outra coisa aconteceu. Não sei se você conhece a história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era uma colônia, mas uma colônia diferente do Brasil e outras. Foi uma colônia fundada por dissidentes. Eles eram ingleses que estavam fugindo da sua pátria por perseguição religiosa. Havia uma guerra religiosa na Inglaterra, eles eram protestantes, e eles saíram da Inglaterra não para explorar um lugar, mas para fazer uma nova pátria, onde eles pudessem praticar a sua religião sem nenhum tipo de opressão. Então, as 13 colônias inglesas, como ficaram chamadas, elas tinham inicialmente o objetivo de ser um novo lar, que é um pouco tempo diferente de, sei lá, explorar um lugar, né? Então, um dos cuidados que eles tiveram quando se tornaram independentes da Inglaterra foi garantir, acima de qualquer dúvida, a liberdade religiosa. Então, eles fizeram uma constituição de tal maneira, eles amarraram para que ninguém pudesse ser perseguido pela sua escolha, sua opção religiosa. Isso ficou criando até algumas distorções. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe a liberdade de expressão, existem muitas liberdades individuais. E o respeito à individualidade é uma coisa garantida pela lei. Porém, a questão da liberdade religiosa criou umas confusões assim. Por exemplo, se você está no trabalho, é proibida terminantemente, sob as penas da lei, qualquer discriminação de raça, de credo ou de gênero. Não pode desprezar mulher, nem alguém de outra raça, nem nada. Agora, se você estiver na sua igreja, você pode falar mal de quem você quiser, se fizer parte da sua religião. Então, no trabalho, você não pode discriminar as mulheres, mas na sua igreja você pode dizer que mulher não presta, sem problema. Mas como é que funciona? É o seguinte, você tem uma religião, então você vai no Estado, né, na lei, e registra a sua religião, o conteúdo religioso, suas práticas, e a liberdade de você praticar isso está garantida por lei, dentro da sua igreja. Então, se sua igreja diz que mulher não presta, na sua pregação você pode falar, mas saindo, não pode mais. Deu para entender? Tem mais uma coisa. Como a igreja depende dos fiéis, você sabe que nenhuma igreja nos Estados Unidos paga imposto. Nenhum imposto. Justamente por quê? Porque na Inglaterra, quando a religião não agradava o Estado, eles criavam uma série de pressões para que eles fossem embora. Então, igreja não paga imposto nos Estados Unidos. E depende dos fiéis. Então, você na igreja, você pode praticar a sua religião, você pode pregar a sua religião e você pode escrever livros sobre a sua religião. Se estiver escrito religião, você pode escrever de acordo com a sua doutrina. Mesmo que fale mal de raça, fale mal de mulher, fale mal de qualquer um. Se for religioso, pode. Se não for, não pode. Mais uma coisa. Você tem o direito de pregar a sua religião. O que é isso? Você pode chegar no local público. É claro, tem que pedir uma autorização da polícia, de registrar tudo direitinho. E você pode ir lá pregar a sua religião, por mais amaldiçoada que seja, você tem esse direito. Discurso religioso. E mais uma coisa, você tem o direito de propagar a sua religião, ou seja, você pode pregar isso para crianças e jovens. É claro, não pode obrigar as crianças a ir, mas você chega no colégio, eu quero fazer uma reunião da religião não sei das quantas. Você pede autorização, marca o dia, tem um salão, pode botar anúncio, cartaz, tudo, e as crianças vão se quiserem. E qualquer religião tem esse direito. É claro, vai agendar tudo direitinho, autorização da polícia, e você pode fazer. É um direito religioso seu. Deu para entender? Coisas que em público você não pode fazer. Compreenderam a diferença? Então, se é religião, pode. Se não é, não pode. Então, às vezes, algumas religiões pregam determinadas coisas que vão contra a Constituição. Mas pode, porque é liberdade religiosa.
Você não pode matar gatinhos na via pública, mas se na sua religião tiver sacrifício de animais, aí pode. Mas aconteceu uma coisa. Um grupo foi à Suprema Corte americana para dizer que os seus direitos estavam sendo violados. Eles tinham uma fé religiosa e eles não podiam praticar porque ninguém deixava. Aí disse, mas não pode, a liberdade religiosa é garantida. Pois é, então a gente queria fundar uma igreja. Porque toda vez que a gente vai falar alguma coisa, as pessoas nos atacam. Então nós queremos fundar a igreja. Que igreja vocês querem fundar? A igreja do grande espaguete voador. Como é que é? É uma igreja ateia. Como assim uma igreja ateia? Ué, vocês não têm o direito de acreditar em Deus? Nós temos o direito de não acreditar em nada. Então a gente escolheu, nosso Deus é o grande espaguete voador. É uma ironia, tá, gente? Então eles acham que Deus é uma fantasia, se é fantasia por fantasia, o nosso Deus é um espaguete voador. Então eles fundaram, aí eles chamam a igreja humanista. Enquanto as igrejas adoram Deus, nós adoramos o homem. E botaram o Deus dele, o grande espaguete voador. Aí eles foram à Constituição, realmente, não podiam se opor, né? Então eles fundaram a igreja do espaguete voador, uma igreja ateia, que tem por objetivo pregar o ateísmo. Fundaram. E agora aconteceu uma coisa, toda vez que um deles falava contra a religião, eles eram o quê? Perseguidos, porque eles estavam perseguindo, só que agora eles eram a igreja ateia. Então eles têm o direito de pregar a sua religião, de escrever livros sobre a sua religião e de pregar para crianças e jovens. Deu para entender? E ninguém pode falar nada, porque é a religião deles. Deu para entender? Bom, o detalhe é que eles fizeram a tal igreja ateia e eles têm um site. E nesse site existe uma área que diz: nós praticamos a verdadeira caridade. Por exemplo, aí eles dizem que eles têm doações de tudo. Todos os nossos funcionários e praticantes o fazem gratuitamente. Ninguém ganha um tostão. Todo o dinheiro arrecadado é investido em algumas atividades sociais. Aí eles listam: Médicos Sem Fronteiras, campos de refugiados de perseguição religiosa, perseguição sexual, perseguição de todo tipo, inclusive racial. Então eles financiam campos de refugiados em locais atacados pela religião. Por exemplo, campos no Líbano, o Estado Islâmico, essas coisas. Eles financiam esses campos. E dizem: nosso principal concorrente, o Exército da Salvação, tem uma peculiaridade. Ele recebe doação de todo mundo, mas só ajuda quem for protestante. Nós não praticamos nenhuma discriminação, nem de raça, nem de gênero, nem de religião. Ajudamos todo mundo. Não sou eu que estou dizendo. Está no site deles. Não só isso. Os cultos da igreja do espaguete voador têm legendas em vários idiomas. E atualmente está em 56 países. Ah, mas por que você falou isso? O tema é porque eu recebi a notícia recentemente que a primeira igreja de espaguete voador vai ser fundada no Brasil. Vai ter inauguração, eles já estão construindo. Primeira igreja de espaguete voador no Brasil, vai ser em Recife. Olha que legal. Então ela chegou finalmente ao Brasil. Então vamos ter uma igreja ateia no Brasil, para se beneficiar da liberdade de impostos, essas coisas todas. Mas a questão é que, como é que você ficou sabendo disso? Eu nunca ouvi falar. Você procura na internet, e agora você encontra. Mas eu fiquei sabendo porque um dia eu estava em casa e meu filho chegou: mãe, vem cá ver a igreja ateia. Não, meu filho, ateu não tem igreja. Não, mãe, é a igreja dos ateus. Meu filho, ateu não tem igreja. Quem tem igreja? Então vem cá ver o que é isso. Bom, e fui lá e estavam meus 3 meninos sentados no sofá, assistindo o culto da igreja do espaguete voador. Vocês sabem como é difícil trazer num seminário espírita? Mas eles estavam sentadinhos no sofá na sala, assistindo o negócio.
Vem cá ver o que é. Aí eu fui ver o que era, e eles estavam debatendo com religiosos. Eles fizeram a apresentação, depois abriam o telefone para os religiosos falarem o que quisessem e eles rebaterem. Um matemático, um bioquímico e um físico. Viu que bacana? Vocês obrigam seus filhos a estudar matemática, química, física e biologia, certo? Espiritismo? Não. Então eles entendem quando alguém usa uma linguagem matemática, química, física e biológica? Parece com o que eles aprendem na escola? Segue a rotina direitinho? Quantas horas por dia eles estão expostos a química, física, biologia e a matemática? Quem são os patronos da Igreja do Espaguete Voador? São 4, né? Um deles chama-se Lawrence Krauss. É um dos maiores cosmologistas da atualidade. Ele é um dos principais divulgadores da teoria do Big Bang, da cosmologia. Ele tem uma série de estudos. A quantidade de trabalhos publicados por ele não tem nem comparação, né? Tem o Stephen Hopkins, que está doente, ele é o herdeiro. Sem comparação, tem vários livros juntos. Ele é um dos patronos da Igreja do Espaguete Voador. O segundo, Richard Dawkins, que é um estudioso da teoria da evolução das espécies, demonstrou uma série de aplicações genéticas, é um bioquímico muito famoso, que entrou na história, né? Entrou na competição pelo Prêmio Nobel, pela sua descoberta, e escreveu um livro chamado Deus, um Delírio, porque ele acha que o mal da humanidade é a religião. Ele é um dos patronos. O outro é um Prêmio Nobel em Economia, e o outro é um candidato a Prêmio Nobel. Qualquer um ganha um Prêmio Nobel? Tem que ser bom para ganhar um? Então você tem 3 candidatos e um ganhador, que são os patronos da Igreja do Espaguete Voador, que usam uma linguagem matemática, física, química e biológica para falar do ateísmo. Bom, e aí a gente tem o resultado, 6% de aumento de ateus entre crianças e jovens. Bom, muitos de vocês têm mais de 60 anos, não estão na internet o tempo todo, estão? Mas vocês já notaram que os seus garotos estão com o celular 24 horas por dia? Até quando estão namorando, eles estão lá no celular, entrando no Facebook, por dentro dessas coisas todas. Vocês sabem tudo o que eles estão vendo? Não, né? A linguagem que esses homens usam é próxima da que eles aprendem? Vocês sabem responder? Porque a gente sentou para assistir o culto, né? A gente assistiu lá, a Igreja do Espaguete Voador. Aí meu filho do meio virou para mim, bateu o pezinho assim, né? Bem bonitinho, ó. O que é que você tem a dizer sobre isso, mãe? Olha, ele olha para mim, você vai dizer isso o resto da minha vida, né? Eu disse, Ele procurou, o que é que você tem a dizer sobre isso, mãe? Eu disse, bom, tem alguma coisa, deixa eu pensar um pouco, depois a gente conversa. Aí eu vou pegar o material, dar uma olhada, porque eu não conhecia aquele negócio. Nunca tinha ouvido falar do espaguete voador. É porque eu não fico assim, né? Esses negócios estão no Facebook, as crianças passam para o outro, porque é curioso, né? É engraçado. E eles são muito irônicos. E aproveitam os ataques islâmicos, está na moda, então eles usam aquilo como forma de propagação. E eu fui ler o material, fui ver, muito bons, por sinal. Aí, normalmente, olha o que aconteceu, numa das críticas eu estava falando sobre isso, eu disse, você não é espírita, você é ateia. Deixa eu só uma pausa, eu sou espírita, tá? Vocês me apresentaram como espírita, continuo sendo. Não me converti ao espaguete voador. Mas fomos ler o material, e aí sentamos para responder, começamos a conversar. Todos vocês têm condição de fazer isso? Pois é. Então, não seria importante a gente introduzir no Espiritismo uma linguagem apropriada para essas respostas? Usar o mesmo tipo de argumentação? Nós achamos interessante. Por isso, nós pegamos as pesquisas que eles estão produzindo hoje em dia e trazemos para a gente discutir dentro da casa espírita. Para a gente dizer que o Espiritismo não está fora desse... E a gente usa o quê? Química, física, biologia. Então, nós podemos responder?
Sim, com tranquilidade. Mas para poder fazer isso, nós temos que tomar conhecimento dessas coisas. Então, você não pode citar determinados livros para quem é ateu. Então, você não pode... André Luiz, ele é ateu, não acredita em espírito, vai pegar um livro psicografado por um espírito. Pode? Você pode citar Emmanuel, Joana de Ângeles. O que é que você vai precisar usar? Os livros que eles estão produzindo dentro de uma ótica espírita. Vocês sabem quais são? Alguém já leu Deus, um Delírio? Mas seria interessante, porque seus filhos leem. Quando esse livro foi lançado na Inglaterra, no momento do seu lançamento, ele era uma novidade tão grande, que naquela semana ela vendeu mais do que 50 tons de cinza. Gente, vendeu mais que sexo. Isso não acontece. Mas aconteceu. Deu para entender? Então, é ou não é alguma coisa séria? Com a velocidade de propagação na internet, vai se tornar muito popular. Eles estão abrindo a primeira igreja no Brasil. Com certeza vai passar no Fantástico. Vai ou não vai? Eles estão convidando Sam Harris, que é um desses, para vir para a inauguração. Isso vai aparecer. E todo mundo vai ficar o quê? Curioso para ir dar uma olhadinha, não é não? E eles estão muito bem arrumados. E aí, o que é que vocês vão responder? Quando alguém perguntar, e aí, mãe, o que é que você tem a dizer sobre isso? Então, nós estamos preparados para essa argumentação? Então, se vocês verem as discussões que eles têm, vocês vão ficar muito preocupados. E aí, como é que a gente responde? Nós achamos que é necessário a gente se atualizar nessas linguagens para a gente poder... A gente é tão preocupado com católico e protestante, mas eles já são cristãos. Quais seriam as consequências de uma sociedade ateia? Vocês já pensaram? Agora, olha só, não precisa pensar muito. A maior parte da população diz que é religioso, mas vive como se não fosse. Nossas corporações são materialistas. As nossas decisões políticas são materialistas. As nossas relações sociais são materialistas. Então não adianta você dizer que é religioso, porque na prática não é. Então, no momento em que nem hipocrisia tiver mais, algumas coisas vão ficar complicadas. Algumas pessoas têm medo de dizer certas coisas, porque vai contra a religião, mas já fazem. Já fazem. Mas não falam em público. Mas no momento em que não tiver nem esse empecilho, aí algumas políticas vão ser aplicadas. Vou dizer uma para vocês, que já acontece. Por exemplo, nossa tecnologia médica cresceu muito. Nós podemos salvar crianças com muita facilidade. Recém-nascidos prematuros. Nós podemos, temos tecnologia para isso. Você sabe qual é a política atual? Se uma mulher muito pobre tiver um filho muito prematuro, dizem não salve, porque ela não tem condições financeiras para arcar com um peso social. Isso tem um nome, chama-se eugenia. Já é feita hoje em dia. Não vale a pena salvar, ela não tem dinheiro para manter e vai ser um peso social. Crianças com potencial deficiência não são cuidadas para que elas morram e não pesem na sociedade. Me diga, isso é uma política cristã? Não, mas são cristãos. A maior parte da população brasileira é ou não é? Então, por que isso está sendo feito hoje? Porque é fácil você dizer que é religioso e, no fundo, ser ateu. Chama-se hipocrisia. E quando resolveram fazer isso com idosos também? Estão durando tempo demais, estão pressionando o orçamento. Vamos diminuir o atendimento? Por que não? Não tem lógica política, econômica, financeira? Porém, esse é o pensamento ateu. Por que onerar a sociedade com gente que não vai contribuir? E o ateu não pensa... Bom, Richard Dawkins tem argumentos maravilhosos. O que ele recentemente, então, em 2 semanas, entrou uma discussão dizendo que ele era a favor
de que se abortasse uma criança com Down. Na verdade, dizia que era ético fazer isso. Porque se a criança viver mais do que os pais, vai ser um peso para o Estado. Então, eticamente, sabendo, você deveria abortar antes. Porque não era justo os impostos deles pagarem por um cidadão que não produz. Deu para entender o que significa? Então, em vez de tentar converter os católicos e os protestantes, que se forem católicos e protestantes mesmo, já teoricamente são cristãos, não seria a hora da gente realmente fazer a proposta espírita, que é lutar contra o materialismo? Provando a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, para a gente ter argumentos científicos para se opor. Porque, pela lógica, vai ser aprovado, gente. Por quê? Nós somos laicos. Nós somos o quê? Materialistas. Então, a gente tem que pensar o quê? Ou não é? O que é que a gente tem para se opor? Tem a Bíblia. Mas eles são ateus, lembra? São materialistas. Então, não faz sentido nenhum. Que argumento você tem, além? Mais alguma coisa? Não? Vai ficar só com isso? Então vai perder. Agora, o Espiritismo tem condições de responder? Tem ou não tem? É uma filosofia de bases? Então não tem problema. Mas eles têm 3 prêmios Nobel. A gente tem 12. Sabia que a gente tem 12? Espírita? Não sabia. Não, nunca ouvi. Pois é. Então precisava começar, né? Conhecer a história do Espiritismo, os grandes valores, os grandes pesquisadores. Vocês sabiam que o descobridor da imunoglobulina era espírita? Do criador do modelo atômico que a gente usa, ganhou um prêmio Nobel de Química? Pois é, todos espíritas. Existe um prêmio de literatura em Harvard de um espírita. E nós temos vários cientistas de renome premiados espíritas. Sim, mas o importante é o amor. Vai nessa. Enquanto você obriga seu filho a estudar matemática, química, física e biologia. Então não devo obrigar? Gente, fala sério, é uma questão de bom senso, tá bom? Vou tirar ele da escola? É isso que você vai fazer? É isso? Ou é melhor você dar uma estudadinha em química, física e biologia para poder... Ok, pode. Então, a gente pode melhorar nossos argumentos, não podemos? Então, as pessoas acham, eu já sou espírita, para que eu vou estudar? Não é para você. Não é para você. Você tem filhos? Você tem netos? Aí seu neto chega assim, o que é que você tem a dizer sobre isso, vó? E não seria bom você saber o que tem a dizer sobre isso, vó? Ou vô? Ou pai? Ou mãe? Você não acha? Não seria o seu dever? Então pense, você até não gosta muito de estudar, mas você tem os seus filhos. Então a gente tem que fazer um esforço maior. Qual uma das maiores caridades que você poderia fazer? Divulgar o Espiritismo. Não estou dizendo correr, bater em porta, e nem testemunho de Jeová, não. Por quê? Porque os resultados de uma sociedade materialista são complicados. Vou dizer uma outra. Olha que interessante. Vocês conhecem a Ford, né? Vocês compram carros da Ford, não compram? Ford. Pois é, vou contar o que aconteceu nos Estados Unidos. A Ford estava sofrendo uma competição grande com automóveis japoneses. Ela estava numa situação difícil e ela resolveu produzir um carro popular, que lá chamava Ford Pinto. Aqui não sei que nome que era, um carrinho pequeno. Como é o nome aquele pequenininho? Isso. Então lá nos Estados Unidos chamava Ford Pinto. Ele produziu o carro, mas o carro quando saiu tinha um defeito, o motor ficava atrás. E numa colisão direta ele explodia. Para consertar esse defeito, bastava aplicar... Gente, aqui não tem, já fizeram isso, foi quando lançou, né? Bastava pôr uma chapa de aço atrás e estava resolvido o problema. E essa chapa custava $11. Só isso, mais os custos de pôr.
Só que eles tinham vendido 38 milhões de unidades nos Estados Unidos. Façam a multiplicação. 11 dólares por chapa, 38 milhões, mais os custos. Eles disseram que o custo para fazer o recal seria de 128 milhões. Bom, mas aí alguém apresentou um cálculo. Bom, não são todos os carros que vão explodir, são alguns. Então, eles calcularam alguns carros explodindo, uma indenização de 200 mil dólares para cada um que morreu, alguns carros seriam consertados, 75 mil dólares cada um, algumas indenizações. Então, eles calcularam que o custo com indenizações seria de 38 milhões. Então, veja, se fizer o recal, 128, se não fizer, 38. O que você acha que eles fizeram? Isso chama-se o quê? Cálculo materialista. Porque se a empresa quebrar, quanta gente vai ficar sem emprego? Quantas criancinhas não vão ter plano de saúde? Quanto... Olha só que tristeza, não é? Então, você se preocuparia com algumas pessoas mortas, quando tanta gente poderia prosperar? Se você é materialista e não acredita em nada além da matéria, não é um raciocínio válido. O bem-estar da maioria justifica o sacrifício de alguns, até que o seu filho morre, certo? Quanto é que você gostaria de ganhar em troca? Deu para entender? Mas é só a Ford que pensa assim? Nos Estados Unidos acontece uma coisa, tem plano de saúde lá, né? Plano de saúde é uma coisa séria. Então lá, um trabalhador teve um acidente e perdeu 3 dedos da mão. Chegou no hospital com os dedos e o médico, olha, seu plano de saúde só cobre um, qual dedo você quer de volta? Não é? Qual dedo vocês escolheriam? Você gostaria de ter essa escolha? Ah, nossa, estatal, mas é ruim a beça, é bom plano de saúde. É bom plano de saúde, né? Tem dinheiro, você sobrevive. Não tem, você morre. Por que eu pagaria os meus impostos para salvar a criancinha pobre? Isso chama-se materialismo. Deu para entender por que é perigoso? Deu para entender por que a gente tem que se esforçar bastante para responder adequadamente? Então, em vista disso, nós achamos que pegar pesquisas científicas e fazer uma comparação com o espiritismo não são só necessários, mas essenciais à nossa sobrevivência. Então, tem bastante gente que fala do Evangelho, falam muito bem, por sinal, tá? Não precisam de mais um. Tem um monte de gente que fala de Allan Kardec, a história de Allan Kardec. Tem gente que tem um livro, né, inteirinho sobre Allan Kardec. E agora um lançou falando sobre... Então, tem um bocado de gente falando sobre isso. Vocês querem mais uma pessoa? Então, eu posso falar de outra coisa? Não preciso falar do Evangelho? Posso falar de outra coisa? Ok. Então, visão espírita da caridade, visão científica da caridade. Por quê? A caridade é um fator espírita? Está contida no espiritismo? Nós temos uma massa importante fora da caridade na nossa salvação? Então, o espírita, em geral, acha importante ter uma atividade social. Então, todo centro espírita, por menor que seja, no quinto dos infernos, tem uma atividade. Que seja distribuir enxoval uma vez por ano, mas tem, todos têm. Cidades minúsculas têm. Então, cidades grandes também têm. Por quê? Porque é uma máxima que faz parte do espiritismo. Mas o que é exatamente a caridade? O que você responderia ao ateu sobre a caridade? Ele pensa assim, custo-benefício. Se você pagar bem empregado, você tem um retorno bom. Se você te fizer uma distribuição igual, você não vai ter que gradear a sua porta, porque o povo não vai te atacar. Então, eles acham que eles praticam a caridade. Isso é caridade? Sim, você diz que não, mas como é que você prova? Tem como provar? A igreja de Pagés Voador acha que ele pratica a caridade, sem problema. O que significa mesmo? E outra coisa, você realmente pratica a caridade? Bom, um brasileiro, isso é interessante, chamado George Moll, é um cientista, um neurocientista,
e ele faz pesquisas com o chamado scanner cerebral. O que é um scanner cerebral? Ele avalia o cérebro em funcionamento, avaliando o seu metabolismo, atividade elétrica, uma série de coisas. Então, quando você coloca alguém realizando qualquer tipo de trabalho, enquanto você monitora o cérebro, você sabe exatamente qual área cerebral está em atividade quando você faz determinada coisa. E ele resolveu estudar o que eles chamam de funções abstratas. Por exemplo, quando começou a pesquisa sobre o assunto, eles queriam saber onde fica a visão, onde fica a audição, onde fica isso e aquilo, e eles foram mapeando o cérebro, e isso foi mais ou menos mapeado. Então, nós sabemos exatamente onde a visão acontece, como ela acontece, como você reconhece alguma coisa, tudo isso a gente pode ver no cérebro em funcionamento. Depois que a gente determinou todas essas coisas objetivas, eles resolveram pesquisar as coisas subjetivas, sentimentos e emoções. Existe um lugar no cérebro para isso ou para aquilo? Então, esse pesquisador, particularmente, se tornou um pioneiro na análise de determinados processos comportamentais abstratos. E o primeiro deles foi a filantropia. E uma coisa que ele descobriu é que filantropia é uma coisa e caridade é outra. Não são a mesma palavra no dicionário, isso a gente já tem, mas também não são a mesma coisa quando você age. E qual é a diferença? O que é filantropia? Filantropia é uma coisa boa? Sim. É uma coisa útil? Sim, também. O que significa? Significa ajudar pessoas, porém com uma diferença. Você doa um dinheiro para uma creche. Isso é bom? Muito bom. Só que você desconta do imposto de renda. Além de bom, é vantajoso para você? Muito. Porque você não perde nada e ainda ajuda as criancinhas. Tem alguma coisa errada nisso? Vocês acham que é ruim? Não, você tem uma empresa. Então ela tem um resto de produção que ela teria que pagar alguém para levar embora. Aí ela doa para uma instituição. Aí vocês vão lá e pegam. Ela não precisa pagar o transporte. É bom ou ruim? É bom ou ruim? Muito bom. Ela está ajudando criancinhas pobres e ainda está tendo lucro. O nome disso é filantropia. Então, você tem um dinheiro sobrando. Aí quer fazer um investimento. Aí você faz um investimento numa instituição e recebe incentivos fiscais. Seu imposto diminui. Isso é bom ou isso é ruim? É melhor do que você gastar os dinheiro no shopping, não é melhor? Então, além de você ter uma vantagem, você ajuda as pessoas. Então, de novo eu pergunto, tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem nada errado. Agora, eles foram analisar o cérebro. Como você se sente quando você faz filantropia? Sabe o que eles descobriram? Você se sente muito bem. Toda vez que você ajuda alguém, você sente prazer. E olha que interessante, você sente mais prazer do que comendo bolo de chocolate. Não, não pode ser, mas é. Eles avaliaram o nível e perceberam que se sentir uma boa pessoa faz você se sentir ótimo. Você sente uma energia porque a área da recompensa é ativada e você sente um bem-estar muito grande. Então, filantropia não faz bem só ao seu bolso e à sociedade, faz um bem imenso a você mesmo. Você, com esse bem-estar, a sua saúde aumenta, você fica muito bem. Então, ajudar os outros é bom para você. Por quê? Porque nós somos projetados geneticamente para isso. Como espécie, nós somos muito frágeis, não temos garras, não temos pelo, não temos força física, não temos nada. Qual é a nossa força? Os números. Então, nós somos projetados geneticamente para apoiar uns aos outros. Isso nos faz fortes. É da nossa natureza. Então, quando a gente segue a nossa natureza, o que acontece? Nós nos sentimos bem. Então, ser ruim para a sociedade é antinatural. Então, quando você prejudica a sociedade, você se sente mal, faz mal a você. Então, ser filantrópico faz você se sentir muito bem. Certo? Isso não é caridade? Não. Então, por exemplo, se você ajuda alguém a pintar, o seu vizinho a pintar a casa, é bom para você, porque seu bairro fica valorizado. Deu para entender? Se todo mundo tem o básico, ninguém vai assaltar a sua casa. Então, isso não é caridade.
Isso é lógica. Custo-benefício. Filantropia. Deu para entender? O que te motiva é o bem-estar social. O que te motiva é o bem-estar da sua coletividade. Qual o nome disso? Você está tirando um benefício disso? Sim, todos estão. Então, se você ajuda alguém e tira um benefício disso, seja um benefício emocional, um benefício social, um benefício financeiro, o nome que isso tem é filantropia. Foi? Então, como é que ele testou isso? Ele pegou voluntários, tá? E 3 tipos de instituição. Uma instituição que trabalhava com crianças, uma com deficientes e uma com idosos, tá? Então, essas 3 instituições. Os voluntários sabiam do que se tratava cada instituição. Essa ajuda a criancinha, essa ajuda idoso, essa ajuda deficiente. E ele recebia R$100 e deveria escolher uma das instituições para doar esse dinheiro, enquanto eles monitoravam o cérebro dele. O que eles viram? Na hora que ele escolhia e dava o dinheiro, ele se sentia ótimo. Testaram com várias pessoas. Todas essas pessoas, sem exceção, sentiam um grande prazer quando faziam isso. Eles mudaram para trabalho. Ele teria um desconto nas suas despesas se ele doasse um dia de trabalho. Por incrível que pareça, se sentia melhor ainda. Doar dinheiro, se você não está perdendo nada, é bom. Mas doar o seu trabalho te faz sentir melhor ainda mais quando você ganha alguma coisa. Ele iria ganhar dinheiro para trabalhar alguns dias nessas instituições. Ele se sentiu melhor do que quando ele trabalhava para ganhar o dinheiro dele. Deu para entender? Então, se você está ganhando um salário e está ajudando as pessoas, você se sente o máximo. Porém, ele fez um outro experimento da seguinte maneira. Você vai tirar R$100 do seu bolso para doar para uma instituição. Aí eu já não senti tão bem. Aí verificaram que todos os funcionários envolvidos sentiram sofrimento. Porque eles estavam perdendo dinheiro. E trabalhar de graça, por exemplo, ele iria trabalhar numa instituição e seria descontado do seu salário aquele serviço. Todos se sentiram muito mal. Então, há uma diferença entre filantropia e caridade. A filantropia faz você se sentir muito bem. A caridade faz você se sentir muito mal. Então, fazer caridade é ruim? Dessa maneira, não há nenhuma discussão, é ruim. Porém, ele refinou o experimento e fez a seguinte coisa. Ele preparou filmes promocionais sobre cada instituição. Sabe o que é um filme promocional? Fizeram um filme documentário de cada uma das instituições. A de criança, a de idoso e a de deficientes. E o voluntário, que deveria dar R$100 do bolso dele para uma das instituições, que já tinha sido monitorado, enquanto ele decidia isso, ele tomou a primeira decisão, monitoraram. Ele sofreu bastante. É claro que o sofrimento é proporcional ao salário que você ganha. Tá? Mas ele estava sofrendo, não havia nenhuma dúvida sobre isso. Ele ia dar R$100, ele estava sofrendo. Aí eles pediram, ele tinha tomado a decisão, tinham feito o experimento, aí eles viram, vamos fazer o seguinte, antes de você tomar a decisão, nós gostaríamos que você fizesse o seguinte exercício. Aí ele mostrou um filme de cada instituição. Um filme da instituição de crianças, um filme da instituição de idosos e de deficientes. O voluntário assistiu os filmes. E aí eles perguntaram de maneira diferente. Qual das 3 instituições merece mais ganhar o seu dinheiro? Ou seja, na primeira decisão, qual dessas 3 instituições de caridade, que todo mundo sabia que era, você vai dar o seu dinheiro? A segunda é, qual das 3
merece mais o seu dinheiro. É diferente. É ou não é? E eles foram ver, houve uma diferença. Quando eles estavam assistindo os filmes, aconteceu a ativação de uma determinada área cerebral. Variava de pessoa para pessoa, mas quando esta área se ativava, e ele ia tomar a decisão de qual delas receberia o dinheiro, tudo ficava diferente. Quando essa área estava ativa, não havia sofrimento nenhum. Na verdade, nem o prazer, como a gente conheceu na filantropia. O cérebro se acendia inteiro. Ele tinha melhora na cognição, ele tinha melhora nas atividades intelectuais, ele tinha melhoria na saúde, o seu sistema imunológico ficava mais ativo, ele tinha diminuição de determinadas atividades ruins anteriores, por exemplo, ele melhorava a pressão arterial, melhorava os batimentos cardíacos, melhorava o metabolismo. Havia uma ação geral no cérebro para melhor. Ele não sentia prazer, ele se tornava mais inteligente, mais saudável e, o mais importante, mais assertivo. O que é isso em neurologia? As suas decisões eram mais definitivas, mais fortes. E o que foi que aconteceu? Ativava o lobo pré-frontal. O frontal é a área que a gente raciocina, que a gente toma decisões. O pré-frontal, eles não sabem exatamente qual é a ação. É a parte mais novinha, a última a se formar, e ela normalmente não está ativa. Ela entra em atividade em algumas circunstâncias. Algumas pesquisas foram feitas quando você tem um êxtase místico, quando você está orando de verdade e quando você pratica a verdadeira caridade. E quem está falando isso não sou eu, tá? São os cientistas ateus, que descobriram que existe caridade verdadeira e caridade. A caridade, na verdade, não dá nenhum prazer, causa mal-estar. Já a caridade verdadeira provoca quase um curto-circuito cerebral, altera tudo. E o que é caridade verdadeira? É aquela que ativa o pré-frontal. E quando é que isso acontece? Como está escrito em André Luiz, no livro No Mundo Maior, na Usina Mental. Casa do Pensamento, né? Não. Usina do Pensamento e Casa Mental. Aquele capítulo, onde ele fala sobre as áreas cerebrais. E ele fala sobre o pré-frontal. Ali ele fala que o nosso passado está arquivado nas bases do cérebro, nos gânglios. Que o nosso presente está no lobo frontal, mas que o nosso futuro está no pré-frontal, que é a área que nos liga à divindade. São as áreas superiores do cérebro. Lembra, tal, do coronário, aquele troço todo? E você ativa essa área quando ora de verdade e, o mais incrível, quando você pratica a caridade verdadeira. Mas, vamos, agora fala logo, qual é a caridade verdadeira? Paciência é uma virtude, viu? O que é a caridade verdadeira? O que aconteceu com os voluntários depois de verem o filme? É simples. Eles estavam assistindo o filme e, num determinado momento, eles se emocionaram. Eles foram tomados pela compaixão. Eles tiveram um envolvimento emocional com a atividade. No momento em que eles tiveram um envolvimento emocional com aquela atividade, ou seja, no momento em que eles sentiram compaixão, eles ativaram a verdadeira caridade. Então, você vai tratar de velhinho, porque diz que você tem que praticar a caridade se quiser evoluir, mas você não gosta de velhinho. Tá? Você faz porque tem que fazer. Não é caridade, tá? Não, a criança. Tem horror de criança. Mas tem que fazer, né? Tem que praticar a caridade, senão tem que ter a salvação, senão não tem um bônus hora, não vou poder comprar uma casa de praia em nosso lar. Aí você faz. Né? Dei sopa até estourar as minhas costas. Porque tem que fazer. Por incrível que pareça, gente, não é caridade. Cientistas dizem que não é. Mas aí, então, o que eu faço?
É simples. Você tem que achar alguma coisa que envolva a sua emoção. Então, se você não gosta de criança, não gosta de velhinho, você não gosta de pobre, gosta de gatinho, então vai no abrigo de animal para cuidar de gatinho. Se você sentir emoção, se sentir alegria na hora que você está doando o seu tempo para salvar os gatinhos, é caridade. Ah, mas não gosta de bicho também. Gosta de árvore, salvar as araucárias. Se você fizer isso de coração, é caridade. Baleia, Greenpeace, entra pro Greenpeace. Ecologia, não interessa. Tem que ter o quê? Emoção. Se você não sentir, é filantropia, não é caridade. Então não entra na definição do Livro dos Espíritos. Então, para ser verdadeira caridade, você precisa sentir algo quando está fazendo. Ah, mas não, eu cuidar de gente pobre não faz. Faz. Lembra que eu falei da filantropia? Você está fazendo por quê? Não, porque eu quero ser uma boa pessoa. Sente prazer, então é filantropia. Não é ruim, lembram? Tem alguma coisa errada em você ajudar alguém e ter uma vantagem? Tem ou não tem? Não. É errado? É antiético? É ruim, imoral? Não, é perfeitamente válido, muito bom, muito produtivo e vai te fazer se sentir bem. Mas não é caridade. Você não é uma pessoa caridosa. Isso é muito importante. Porque você chega, na verdade, você tem o orgulho de ser humilde. Sabe como funciona? Olha aquela criatura, olha a roupa. Eu não, sou uma pessoa simples. Aquela ali não faz nada. Eu não distribuo prato de sopa todo final de semana. Sou uma ótima pessoa maravilhosa. Eu dou 3 dias da semana para aqueles miseráveis horríveis. É um sacrifício que eu faço, que eles fedem. Sou uma excelente pessoa. Sou ou não sou? Todo mundo sabe. Sabe quanta caridade eu faço? Está sabendo? Olha só, claro que sabem. Sou uma pessoa muito respeitável. Né? Quem são vocês para discordar de mim? Isso é orgulho de ser humilde. Tem orgulho de ser bom também. Eu sou uma pessoa ótima, você não é. Logo, quem toma a decisão sou eu. Não é? Vai discordar? Quanta caridade você faz? Eu faço mais. Concorda ou não? Então quem é que manda? Isso é o orgulho de ser bom. É o orgulho de ser humilde. É o orgulho de ser caridoso. Só que não é caridade. É filantropia. Porque você está ganhando recompensa, não está? O povo não está te reconhecendo como alguém importante? Não está te reconhecendo? Se você for se eleger, eles votam em você. Até então consegue se eleger. É ou não é assim que funciona? Não é caridade. Chama-se filantropia. É uma coisa ótima para a sociedade. Tomara que todo mundo faça isso. Nossa vida será muito melhor. Porém, você não vai obter o que está no Livro dos Espíritos. Para obter o que está no Livro dos Espíritos, você precisa praticar a verdadeira caridade. E isso está no Evangelho também, lembram? O óbolo da viúva. O que você vai fazer com uma moedinha? Você tem um monte de criança para alimentar, alguém te dá uma moedinha. Muito obrigada, minha senhora. Agradeço muito. E alguém te dá um cheque de 100 mil. Eu te agradeço muito mais. Não é? Quanta coisa você vai fazer com 100 mil? Certo, para você é importante, mas não foi o que Jesus disse. O que foi que ele disse? Em verdade vos digo. Lembra do óbolo? Essa fez a caridade, o outro não. Mas você já deu a recompensa dele, quando você fez os salamaleques todos, puxou o saco, aquelas coisas todas que a gente faz. Então, chama-se filantropia. Mas a verdade você só vai ver depois da morte. Quando morre. Então, quando você morre e praticou muita filantropia, você garante uma vaga no hospital psiquiátrico para espíritas que tem no mundo espiritual. Vocês não sabiam que tem um? Existe no mundo espiritual um hospital enorme, psiquiátrico, especializado em espíritas.
Hospital psiquiátrico? Hospital psiquiátrico naquele para maluco? Mas como assim especializado em espírita? Pelo volume de espíritas que morrem, acordam lá, meu Deus, era verdade, cai maluco. E aí, como eles praticaram muita filantropia, e isso é uma coisa válida, ajudaram muita gente, eles têm uma vaga no hospital. Então, na verdade, quando você faz filantropia aqui, mas eu não estou ganhando dinheiro, mas está tentando garantir a vaga em nosso lar, você está trabalhando para o seu plano de saúde espiritual. Tem até um filme agora, Unimédio. E com isso, você garante sua vaga hospitalar lá, com atendimento VIP, essas coisas todas. Mas é isso mesmo que você quer? Você quer ir para lá e para o hospital psiquiátrico? Mas o que é que me garante não ir para o hospital psiquiátrico? Coerência. Ser coerente. Ser espírita. Dizer, eu sou espírita. Eu sou espírita não praticante. O que é um espírita não praticante? Eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito na reencarnação, mas vivo como se não acreditasse. Que diferença faz? Falar que acredita muda alguma coisa? Dizer que acredita na comunicabilidade muda alguma coisa? Faz alguma diferença? Se você é a mesma pessoa, não muda nada. Que diferença entre você e um católico, gente? Tem um católico não praticante, você é um espírita não praticante. Mas eu vou no centro. Você vai no centro, senta, toma passe, a mensagem entra aqui, sai por aqui, você não faz nada diferente. Não muda coisa alguma. Vocês acham que faz alguma diferença? Use um pouco de lógica, não faz. Eu dou prato de sopa. E o pior de tudo é quando você chega no centro, não, a gente tem que dar uma cesta básica para aquele cidadão ali, porque ele é pobre. Aí o centro tem que dar, vamos pegar uma cesta. Por que você não dá? Porque é obrigação do centro. Fazer caridade com o dinheiro dos outros é fácil, né? Chama-se filantropia. Você vai se sentir maravilhosa. Você ajudou e não gastou um tostão. E você mesmo faz alguma coisa? Você faz alguma diferença? Não, eu sou um homem de bem. Por quê? Eu cuido da minha mulher e dos meus filhos. Isso é ser homem de bem? Isso é sua obrigação. É ser um homem decente. Você tem que cuidar da sua mulher e dos seus filhos. Isso é obrigação. Você quer uma recompensa, quer uma medalha por fazer o que você devia ter feito? Se a gente tem que pagar para as crianças ir para a escola aprender a ler e escrever? Vocês acham que está certo? Entenderam a diferença? Então, cuidar dos seus filhos, tratar bem sua esposa, não é ser homem de bem. É ser um homem normal. Porque se você não fizer isso, aí você é um homem anormal. Então, é sua obrigação. Cuidar bem dos seus filhos, cuidar dos seus familiares. Chama-se custo-benefício. Ser homem de bem é fazer mais do que sua obrigação. Não é sua obrigação, você não tem nada a ver com isso, e resolveu ajudar uma criança pobre, dar uma bolsa de estudo. Fazer o que você faz pelo seu filho. Pagar um curso de inglês. Seu filho adora ir para o karatê, por que você não pega um miserável e faz isso? Mas ele precisa de outras coisas. É mesmo. Você nunca fez um agrado para uma criança sem nenhuma necessidade? Uma criança que não é sua? Sem esperar nada. Porque, na verdade, você faz aquilo tudo para as pessoas reconhecerem. Né? Porque se você der um presente aleatório, ninguém vai ver. Quem vai achar você maravilhoso? Né? Quem vai dizer, olha que homem cristão? Ninguém. Então, qual a vantagem? Não tem vantagem. Então, você não faz. A verdadeira caridade, que é aquela em que a mão direita não sabe que a esquerda está fazendo. Aliás, ninguém está sabendo. Agora, eu deveria fazer isso para agradar os espíritos? Não, se você fizer para agradar os espíritos, é filantropia de novo. Você tem que fazer para agradar você. Entendeu? Então, quando você faz sua criança sorrir porque deu uma coisa que ela gostava, não é legal? Agora, você tem ideia de que seria fazer isso com uma criança que você não conhece? Você não acha que ela teria a mesma felicidade que o seu filho? E você nem vai saber o que ela vai fazer, não interessa. Você fez para quê? Para você se sentir
sem esperar nada em troca. E aí é que a mágica acontece. Quando você realmente faz assim, para você, um sentimento que você teve, é mágico. Não sou eu que estou dizendo, são materialistas, ateus, que não tem nada a ganhar, que estão dizendo. Com exames de laboratório. Realmente muda toda a sua celebração. E uma das coisas que acontece mais incríveis, e não dá para a gente falar, até porque o tempo já foi, é que afeta inclusive as suas decisões. Por exemplo, parar de beber, parar de fumar. Quando você toma uma decisão sobre a ação da verdadeira caridade, lembram da prevalência? Sua vontade é prevalente, ou seja, se você tomar uma decisão sobre a ação do lobo pré-frontal, ela é definitiva. O que não acontece em outras circunstâncias. Então, quando você toma uma decisão por amor, ela funciona, que é incrível. As outras não. Mas você fica sempre raciocinando, sabe? Essa não, você tomou a decisão e ela é. Mas ela só acontece se esse ato estiver associado a compaixão. Você precisa sentir. Então a caridade é necessária? Muito necessária. Mas a verdadeira caridade. Então, se você não sente absolutamente nada, então tem que largar? Não, lembra que é útil, é bom, você vai se sentir ótima, vai melhorar, seu cabelo vai ter mais brilho, todas essas coisas vão acontecer se você praticar a filantropia. Mas a caridade, lembra? Para todas as coisas existe Mastercard. Mas existem algumas coisas que não têm preço. E a caridade é uma delas. Eu poderia falar sobre o significado, mas você pega o livro dos Espíritos, você abre, você pega o Evangelho, tem várias definições. Então você vê ali os resultados. Só que estão falando o que você está fazendo. Muitas pessoas nem acreditam, eu faço, não sei nada disso. Como eu posso ficar obsidiada? Eu vou no centro 3 vezes por semana, faço isso, faço aquilo, como é que pode? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A verdadeira caridade, sim, faz diferença. Então, entra na fila, vamos ver se é miserável mesmo. Está precisando? Tem atestado de pobreza? Tem não? Vê se você consegue. Você entraria nessa fila? Você está precisando. Acho que você preferia morrer, né? Porque é humilhante. Se é para você, deve ser para outra pessoa também, né? Ah, mas ele é miserável e está precisando. Ele vai se submeter. Eu tive uma professora de psicologia que ela sugeriu um exercício. E ela disse que queria um relatório. E o exercício era o seguinte: os alunos deveriam, cada um individualmente, ir para um ponto de ônibus e pedir para as pessoas o dinheiro da passagem. Depois de fazer isso, deveríamos escrever um relatório sobre o que nós estávamos sentindo naquela hora. Bom, deve ser fácil. Um monte de gente achou, foi lá. Eu cheguei lá, chegou na hora H, travou. Sabe? Eu tentei 4 vezes. Chegava na hora, dava uma vergonha, dava um negócio e não fazia. E aí foi chegando a data do relatório. E agora? Eu não conseguia nem imaginar como seria, não dava nem para mentir. Aí eu tinha que entregar o trabalho e tal, eu fui, no centro da cidade. Eu olhei em volta, tinha um monte de gente. Aí tinha uma senhora, essa ela parecia simpática. Eu respirei, cheguei perto, porque não era para a gente explicar nada, era para... Minha senhora, a senhora podia me arrumar o dinheiro da passagem? Quando terminou, minha avó sumiu. Aí deu uma vontade de chorar, foi uma angústia, um negócio ruim. Aí ela olhou para mim, eu estava cheio de lágrimas, que eu não conseguia falar mais nada. Você foi assaltada, né, minha filha? Coitada. Porque ele olhou, estava bem vestida. Aí disse assim, fui assaltada. Ah, não tem problema. Aí ela pensou, eu te dou o dinheiro. Aí eu comecei a chorar, que eu não aguentava. A vergonha foi terrível. E aí ela começou, porque não era para a gente explicar, né? E ela começou, você foi assaltada, fica calma, vai estar tudo certo. Aí juntou mais uma pessoa. Ela foi assaltada, está sem o dinheiro da passagem.
Aí o ônibus parou, era o ônibus que parava. Aí a motorista, olha, ela tá nervosa, ela foi assaltada, ela tá sem o dinheiro. Eu tô aqui pagando a passagem. Eu entrei, eu chorei mais ainda, eu sentei. Aí o motorista do ônibus, fica calmo, isso acontece, as pessoas sim, não tem problema. Onde você quer ir? Eu te deixo. E aí eu não aguentava mais, eu chorei muito, porque foi uma angústia. Eu cheguei e fui escrever o relatório. O que foi que as pessoas... Ela viu quem não fez. Não teve um. Você sente vergonha, angústia, medo. Medo da humilhação de alguém chegar assim. Vai trabalhar, vagabundo. Os meninos que tinham esse problema, eles estavam... Um ficou zangado porque ele chegou para duas pessoas e disse, vai trabalhar, vagabundo, você é forte. Ele disse, a ira que ele sentiu, a raiva. Um falou de ódio. Eu senti uma angústia, uma vergonha profunda. E eu não precisava. Agora imagine se eu realmente precisasse. Se eu tivesse 3 crianças para alimentar, não tivesse... Vocês têm família, você pede para sua tia, para sua avó. Mas se você não tiver ninguém... Estourou a guerra, você está num país estrangeiro. E você vai pedir, vai ouvir essas coisas. Todo dia. Qual era o objetivo do exercício? Ela queria ensinar para a gente uma coisa em psicologia chamada enfrentamento. Como é que as pessoas fazem para sobreviver quando a experiência é muito traumática? Chama-se mecanismo de enfrentamento. E ela explicou que um mecanismo de enfrentamento que uma pessoa nessa situação faz, chama-se agressividade. Porque se você deixar os seus sentimentos abertos, esse sofrimento vai esmagar você. E você vai preferir a morte. E nós temos um instinto de sobrevivência. E o nosso instinto de sobrevivência faz o quê? Ele é rico, tem muito, tem mais, é que me dá. E aí, tio, me dá um dinheiro! O nome disso é mecanismo de enfrentamento. E nós chamamos, ingrato miserável. Porque a gente quer se sentir bonzinho. O nome disso é filantropia. A caridade é mais sensível. A caridade se põe no lugar da outra pessoa e tenta poupar os seus sentimentos. Quando você tem um parente orgulhoso que está precisando e você sabe disso, e você realmente o ama, tipo seu filho, você deixa um dinheiro que você largou, ou você leva uma compra, eu comprei demais, trouxe aqui. Não é isso que você faz para poupar os sentimentos? Mas você é um miserável desconhecido, não estou nem aí. Eu estou fazendo isso para ganhar uma casa em nosso lar. Né? Não é nada pessoal. É esse que é o problema. Caridade é pessoal. Não existe caridade impessoal. Impessoal é filantropia. Se não for pessoal, não é caridade. Então, seus sentimentos têm que estar envolvidos. Então, pensa bem. Não fazer aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Entra aí na fila. Você é pobre? Não é pagante? Então entra na fila. Tem muito miserável aí também. Você está precisando de quê, minha senhora? Não, só tem 3 crianças, tem gente que tem 10. Você volta? Mas o outro não tem jeito, né? Ele é obrigado a voltar. Então, uma maneira de sobreviver é a agressividade. E aí, minha tia, tem nada não para me dar? É a forma de preservar a sua sanidade mental. São seres humanos, igual a você. Gostam das mesmas coisas. Você vai dar, mas você precisa disso. Mas você gosta de coisas bonitas também, não gosta? Você dá o que não presta, o que não dá mais. Ela é miserável mesmo, não tem que ligar para nada. Você liga? Então por que ele não ligaria? Não pode ser um lugar bonito que você... Não, você bota um lugar mais prático. Certo? Porque você sim aprecia beleza, você sim aprecia uma decoração de boa qualidade, uma coisa mais requintada. Não é? Porque eles não são pessoas. São a sua porta de entrada em nosso lar. Cuidado, que a porta costuma ser estreita. Aí você chega lá e não recebe um coro de anjos te esperando
com todo aquele salamaleque e tudo mais, mas eu era colega de Chico Xavier, sentava na mesa com ele. Só que lá não faz diferença. Ah, mas eu estava lá com ele na hora dos pratos de sopa. Sim, eu dei mais do que ele. E daí? Quanto você sentiu? Se você não sentiu nada, não faz a menor diferença. Então, gosta de gatinho? Gosta de baleia? Gosta de árvores? Você tem que procurar. Então, significa que você não vai ajudar na estudo? Sim, aquilo é uma experiência, um exercício, um começo. Você vem, exercita, você pratica, ajuda a sociedade, tem outras pessoas que te apoiam. E aí você procura uma causa pessoal. Alguma coisa que toque o seu coração. Ah, mas o que os outros vão pensar? E daí? No caso da caridade, não é entre você e os outros, é entre você e Deus. Só entre você e Ele. Ele sabe quanto vale. Lembram da viúva? Ele sabe quanto você deu. Você deu do seu coração? Deu da sua saúde? Deu do seu tempo? Então isso vale. A sua alma está envolvida? Tem um valor inestimável para Deus e para você. Os efeitos cerebrais são enormes, significativos. Entre na internet e faça uma pequena pesquisa para confirmar. Vejam as fotos, os exames e tudo mais. A gente tem um tempo limitado para isso. O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Ah, mas é muito difícil. Sim, reconhecendo a sabedoria dessa máxima, e tem aquela colocação. Mas para ajudar, fora da caridade não há salvação. Verdadeira caridade. E qual é? É aquela em que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.